tivemos aí a taxa Selic se mantendo em 13,75%, né? O mercado, creio que a maioria do mercado já esperava que ia se manter 13,75%. E isso surpreendeu você? Ou você esperava que ia cair? Não, acho que isso tava... Havia pouca discussão, na verdade, sobre o que seria a decisão estrita do juro, né? Acho que não tinha nenhuma... Dizer que era impossível seria também uma impossibilidade científica aqui, né? Mas, assim, era muito pouco provável que houvesse alteração na Selic. O mercado estava muito atento em relação ao que viria no comunicado do Copom que acompanha a decisão. A inflação no mundo todo tá desacelerando e no Brasil tá desacelerando bastante, as expectativas estão caindo, o dólar tá caindo, o governo se mostrando mais razoável do que o mercado esperava alguns meses atrás. Então, abrindo uma porta ali, embora a atividade esteja no agregado muito forte, né, como a gente viu o PIB bem acima do esperado, isso muito concentrado no agro, consumo e investimento já reagindo ao juro alto. Então, assim, tem espaço para você reduzir a taxa de juros. Isso era um consenso, então, assim, mas ninguém, como o Copom, ele tem um certo rito, uma liturgia para começar a cortar juros. Precisava comunicar, abrir essa porta para, muito provavelmente, fazer essa materialização em agosto. E, de alguma maneira, ele fez isso hoje. Mas para aqueles que esperavam um discurso muito em prol da queda de juro, eu achei que ele foi o que tecnicamente a gente chama de hawkish, né? Que não tem muita tradução, não quero com o anglicismo aqui, é uma bobagem, mas tem o falcão, que é aquele cara que sobe mais juro, e tem a pomba que mais corta juro. Então ele foi mais alinhado a um falcão, porque ele teve um discurso que ele abre um pouquinho a porta, mas ele abre uma fresta, ele não escancarou. Ele tinha uma frase ali que ele dizia no comunicado anterior, em que, olha, qualquer eventualidade a gente pode inclusive subir. O que era quase um cinismo do Banco Central, que ninguém esperava que de fato ele viesse a subir taxa de juros. Ele só queria mostrar que ele estava muito duro, talvez até sinalizando para o governo só, se você brincar com o fiscal, eu vou dar no monetário mais ainda. E até para arriscar ali um marco institucional, eu acho, que era assim, olha, nós temos agora um BC independente. Não adianta você gritar e me xingar no jornal que eu vou continuar independente. Vocês vão ter que me tirar daqui porque eu vou fazer meu trabalho. Então eu acho que tinha também um esforço retórico nesse sentido de cumprir uma institucionalização da independência do Banco Central. E agora ele tirou essa frase, de que ele pode eventualmente subir o juro. Então sinaliza que agosto está aberto, mas eu confesso que particularmente eu esperava um Copom menos duro no comunicado. Eu achava que ele abriria a porta um pouco mais, sinalizando um corte de uma forma um pouco mais incisiva, e eventualmente até um corte de 50, e não só de 25. Porque a inflação está caindo tanto que cada vez que você mantém taxa de juro, você, na verdade, aumenta o juro real. Uhum. A inflação cai, então existe um aperto monetário só de você manter a taxa de juro. Então é mais ou menos o que está acontecendo agora. Ele deve cortar um pouquinho, mas ainda vai apertar. No final é isso, porque a inflação ela ia ser 7, vai ser 5 esse ano, talvez um pouquinho menos, talvez indo para 4 ano que vem. Então é muito juro real. Uhum. É muito juro real. Se você Uma hora precisa cair esses juros. Uma hora precisa cair. A gente teve o mérito de ter um banqueiro central que teve essa leitura lá atrás. Errou quando jogou para 2, exagerou na queda, mas foi muito hábil também em ter uma leitura rápida, inclusive mais rápida do que o Fed e o Banco Central Europeu, que ficavam naquele papo. A inflação é transitória, transitória. O que é transitória? Depois de 10 anos é transitório, né? Sim. Tudo é transitório na vida. E o Banco Central brasileiro começou a subir antes, então levou o juro muito alto e agora deve começar a cair. Então, mantenho a minha convicção de que deve ser em agosto, o início do ciclo, mas eu estava um pouco mais acreditando no 50, a sinalização agora é 25, mas tem muita água para rolar também. Então, se a inflação, de fato, continuar mergulhando, se o dólar continuar caindo, se o governo continuar com esse discurso um pouco recente, um pouco mais razoável, e não com aquele discurso do começo de janeiro, talvez volte uns 50 pontos de queda ainda se concretize. Mas nesse momento me parece que o 25 é o mais provável. Você acha que o Banco Central acertou, então, Felipe, em manter esse tempo, segurar? Porque a gente tá vendo que o governo tá batendo muito no Banco Central, né? Principalmente via Lula, questionando o presidente do Banco Central, que tem que baixar, que o Brasil precisa disso. Mas você acha que foi assertiva a decisão do presidente do Banco Central? Eu acho que sim, eu acho que seria muito prematuro. Os núcleos de inflação, ele até poderia de alguma maneira, mas era difícil também, porque não estava sinalizado, poderia até, você tá cedendo à pressão, poderia dar uma sinalização pior até. Ele se mostrar ortodoxo foi muito importante naquele momento. E aí ele falou assim, eu vou esperar o arcabouço, não tem uma regra fiscal, eu sou a única âncora aqui, eu vou dar âncora
Pra tudo. E se eu não tenho... Normalmente você tem duas âncoras, uma fiscal e uma monetária. Se você não tem a fiscal, a monetária vai fazer o papel dos dois. Então ela vai ter que puxar muito, vai esticar muito a corda. E foi isso que ele tava fazendo. E aí o governo passou uma regra aí, que não é a mil maravilhas, mas acho que o Stuberger resumiu isso com brilhantismo, que é pior do que o necessário, mas melhor que o temido. Então, assim, também não vamos explodir, então, de alguma maneira, beleza, e aí 26 a gente discute de novo. É isso, pra mim, a gente não explode até lá, aumenta um pouquinho e convive. Sim. E aí, daqui a pouco, a gente discute de novo. E o núcleo da inflação de serviços estava muito alto. E aí, desde maio, você começa a ver a virada no núcleo de serviço. Aí abre a porta para ele cortar. Os IGPs estão mergulhando, IGPM, prévio IGPM 2,2 de queda. Então, sistematicamente, o atacado com deflação e os IPCs começando a virando para desaceleração nos núcleos de serviço, que é muito importante. Então, abriu a porta para ele cortar agora, mas antes seria uma irresponsabilidade. Acho que o governo bate porque tem um discurso ali... populista também. Né? Populista, meio também fala muito e faz pouco. Acho que uma habilidade que o investidor aqui deve ter é justamente ele conseguir separar o que é ruído do que é sinal. Sim. Barulho tem muito vindo de Brasília. O quanto do barulho é transformado em materialidade, aí é que tá a arte dessa história. O que o Lula fala que se transforma em... Ele falou super mal do Banco Central. O que mudou na política monetária brasileira? Zero. Exato. Zero. Então, no fundo, não vai... Assustou só o Lula. Ixi, falou, e aí? Aí só que da quarta vez que ele fala e nada acontece, você meio entendeu. Da primeira você se assusta. A segunda você se assusta menos, a terceira você dá risada. Sim. Né? E a Bolsa agora, né? 120 mil pontos. Qual a expectativa para os investidores que estão aqui na sua visão? Sobe mais? Como que você está enxergando esse próximo semestre? Carol, eu tô bastante otimista em relação a preço de bolsa. Não sou, acho que tô um pouco velho para ser otimista demais com o Brasil. Não tô. O Brasil tem uma vantagem nesse momento, que primeiro, ele vai cortar juro antes dos outros. E tem uma particularidade sobre ciclos de corte de juro, que o mercado hoje está lá esperando que o juro vai para 9,5, né, no final de 24. Esse é quanto a gente está gravando aqui, essa é a estimativa. Se você pegar nos últimos 7 ciclos de afrouxamento monetário, de corte de taxa de juros, antes dele começar, o mercado também estimava corte. O mercado não é bobo, ele é bem inteligente, ele faz projeções de como vai ser a política monetária, ele lê as sinalizações do Copom, ele estima a inflação, vai cair, então ele vai poder cortar juros. Aí você tem uma estimativa de como vai ser esse ciclo. Na média, nos últimos 7 ciclos, o Banco Central cortou a Selic em 1,5 ponto percentual a mais do que o mercado previa. Então, os ciclos de corte de juros tendem a ser maiores do que a gente imagina. E, na verdade, é uma tendência humana. Quando o juro estava 2, alguém imaginava que o juro ia ser 13,75? Não. Todo mundo achava que ia subir. Nossa, vai subir muito, vai para 8. Foi para 13,75. Porque a gente tem uma tendência humana de achar que o amanhã vai ser mais ou menos parecido com hoje. Porque senão, é tão amedrontador você levantar e falar assim, nossa, amanhã pode ser tudo diferente, que você não levanta da cama. Então você precisa ter um desejo de controle aqui, de você achar que o mundo é mais ou menos bem comportado. Mas os movimentos das nossas vidas, e de bolsa, e de economia, e de juro, e de câmbio, e de opções, Bitcoin, os movimentos são sempre muito mais intensos do que a gente a priori pensaria. Até porque a nossa mente está treinada a pensar linearmente, não exponencialmente. Só que isso aqui, os retornos normalmente são exponenciais, que é um sobre o outro, né? Tudo isso para dizer que o juro deve cair mais do que a gente está esperando. E durante os últimos 7 ciclos de corte, a média de valorização de uma cesta de ações domésticas, ou seja, quem é sensível a juro, porque assim, pode subir, pode cair, mas depende muito mais da China do que do juro brasileiro. Depende um pouco do Brasil? Claro que depende, tá aqui, mas depende muito mais de fatores exógenos do que da gente. Petrobras, tirando o governo, depende muito do preço do petróleo. Então assim, vamos tirar esses caras que não são tão afetados pelo juro, vamos olhar uma cesta de ações domésticas. Nos últimos 7 ciclos de corte de Selic, a média de valorização de uma cesta de ações domésticas foi de 35%. Então a Bolsa costuma andar em ciclos de corte de Selic. Então esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento é que está barato. Então o Brasil vai ser ótimo? Provavelmente não. Eu não tenho o Brasil vai ser a Suíça? Não vai. Vai ser os Estados Unidos? Não vai. Mas talvez ele não seja também tão pior que o México quanto o mercado acha hoje. O México sobe 26% esse ano. A gente sobe 8%.
Sim. Então, assim, o México é melhor que o Brasil? Pô, eu acho que é. O México é o grande beneficiado dessa história do nearshoring, né? Dessa reorganização das cadeias globais, para você não depender do coleguinha chinês e russo, porque agora ninguém mais quer ficar na mão do Putin, ninguém quer ficar na mão do Xi Jinping. Deixa eu trazer a produção para perto aqui dos Estados Unidos, porque aqui eu controlo. Vai que Taiwan amanhã os caras invadem lá, não dá para contar. Então, a gente traz as fábricas para perto do mercado consumidor, o México é o grande beneficiado. Mas sobra uma rebarbinha aqui pro Brasil também. Não vai todo mundo pro México. O Brasil está fora das zonas de conflito, num ambiente global que a militarização, questões geopolíticas voltaram a ficar graves e sérias. Então a América Latina, de alguma maneira, está beneficiada dessa história. E os vizinhos são complexos. O Brasil é ruim, mas também tem uma turma aí mais da pesada. E os emergentes também vivem seus problemas. A gente está aqui, o Brasil é difícil, reclama, governo, Lula fala muito e tal, mas não é que a Rússia... Estão piores, muito piores. Né? A situação em Moscou agora não deve estar tão legal, né? Kiev também tem lá seus probleminhas. África do Sul, Turquia, a própria China, Índia, que é próxima da Rússia. Então, o que sobrou na BRIC? É a gente mesmo, entendeu? Então, por exclusão, assim, por WO, a gente meio ganha esse jogo. E aí, se você capturar 1% do fluxo de capital internacional, a gente é nada e o negócio sobe. Então, o gringo, esse mês, é 8 bi comprador. Então, pesa. De 15 total, né, eu acho, né, Felipe? Então 50% foi nas últimas semanas, né? Exatamente. Então, é muito, muito relevante o movimento de gringo. E a atividade brasileira, inclusive foi elogiada pela S&P, vem colhendo os frutos das reformas que foram feitas ao longo dos últimos 6 anos. Em que é uma construção, né? Você não faz a reforma da Previdência, não é amanhã que ela faz efeito. Isso demora para vir, isso é colhido ao longo do tempo. A reforma trabalhista não é amanhã, é no tempo que as ganhos de produtividade vão sendo sentidos, os avanços tecnológicos sucessivos do agro, nos beneficiando também de preços de commodity que foram em bons níveis da safra recorde, e o ministro Haddad, que teve um mérito muito grande de, primeiro, não deixar o governo escapar muito à esquerda, de ser um excepcional negociador com o Congresso e de manter, de alguma maneira, não teremos as reformas liberais, estruturais e fiscalistas que tivemos durante o governo Temer e Bolsonaro, mas também não vamos destruir o que foi feito. E o Congresso também foi muito vocal, no sentido de que, assim, o Congresso é conservador, reformista, liberal. Coisas fora disso aqui não vão passar. Então, aquele medo que a gente tinha. Então, olha o Brasil que a gente tinha no começo do ano. Era um medo. A gente não tinha âncora fiscal, não tinha regra fiscal no Brasil. O teto de gasto acabou, a gente não tinha regra. Então, se não tem regra, pode ser qualquer coisa. Se pode ser qualquer coisa, dá medo. Exato. Qual é o seu abismo? Qual é o seu pior cenário? Pô, se o meu pior cenário é perder 10%, pô, talvez eu possa conviver com isso, talvez não, mas eu sei fazer conta. Se você fala assim, qual é o seu pior cenário? Eu não sei. É totalmente diferente. Não dá pra investir num país que você não sabe qual é a regra fiscal. Sim. O PIB ia ser 0,9. Vai ser entre 2 e 2,5. Se não crescer mais nada, dado o primeiro trimestre, o carrego estatístico leva a gente para 2,3 no ano. A inflação ia ser 7, vai ser 4,9. Com um pouquinho de sorte no dólar, vai para 4,75. A gente bate a meta de inflação no ano. Cumpre o topo da meta de inflação. Temos uma regra fiscal, quem sabe uma tributária. Pô, hoje é muito melhor do que era. E o mercado vai colocando essas coisas no preço. E ninguém tem bolsa ainda muito. Assim, o gringo não tá muito alocado, tá comprando, mas não tá alocado em Brasil. Pessoa física só quer saber ainda de LCI, LCA e CDB. Não se deu conta de que tem um problema, porque esse jurão que ele tá vendo vai cair. Ele só vai perceber, talvez, quando a bolsa já esteja 140 mil pontos. Que é o padrão normal do brasileiro. Exatamente. E do brasileiro também, do ser humano também, sabe? Às vezes as pessoas... Porque o multimercado local perdeu esse rally também. Todo mundo acha que os profissionais, os fundos multimercados, em sua maioria, para não dizer quase a totalidade, estão abaixo do CDI do ano. Com o Bovespa indo bem, com os juros futuros caindo pra caramba. Por quê? Não pegaram o rally doméstico também. Ninguém pegou, tava todo mundo morrendo de medo. E aí agora tá todo mundo virando a mão. Então acho que o primeiro, que virou a mão dentre os maiores foi a Verde, mas você já vê outros caras também comprando bolsa agora. Porque também aí começa a dar o FOMO, né? O Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora em todo mundo. Pô, preciso participar desse rally aí. E aí o pessoal começa a comprar, começa a fechar. Mas a bolsa, você acha que ainda tá barata? Ou já subiu muito, assim, muitas empresas já não estão tão baratas? Eu acho que antes a gente tinha antes era assim, era barato e tinha um risco muito grande de ser ruim. E ninguém gosta dessa história de barato por muito tempo, porque o barato ele pode ficar barato, fica lá largado,
que a gente brinca, uma dificuldade do analista também, uma é separar ruído do sinal, uma outra é o que a gente chama de, o que é velho, o que é barato, e o que é value trap, o que tem valor, o que é armadilha de valor. Porque às vezes o negócio assim, Banco do Brasil é barato? Pelas métricas tradicionais de valuation, ele é muito barato. Tem um desconto sobre o valor patrimonial, é 4 vezes o lucro dele. Então, a primeira resposta de imediato é assim, é muito barato. Mas será que vai ficar caro? Porque pode continuar barato. E aí depende de um fator que a gente não controla, que é o governo vai bem ou não. Aí vira uma inferência, vira uma análise, ela é qualitativa. Mas pode ser um trap para sempre, fica ali barato, nada acontece, e então precisa ter um trigger, precisa ter alguma coisa que mude essa dinâmica. Então o Brasil teve isso, que foi essas coisas que a gente comentou agora, não tá mais obviamente barato, mas o cenário é muito melhor. Então ele tá mais caro, mas o cenário é muito melhor. Então o nível de risco para você comprar, antes era muito barato, mas tinha mais risco. Agora é um pouco mais caro, mas ainda não é muito caro. Mais seguro, né? Mais seguro e com o juro caindo. Então tem que ser caro relativamente à renda fixa também. Porque se a renda fixa ela te rende muito, a bolsa para você comprar vai ter que render muito também, inclusive mais que a renda fixa, dado que a bolsa é mais arriscada. Isso é precificação por arbitragem. Sim. Então, para a bolsa subir muito, você tem que comprar ela muito barata. Agora a renda fixa não está rendendo tanto mais, ela vai render menos. Então, se ela vai render menos, a bolsa não precisa ser mais tão barata. Você pode comprar, porque em vez dela antes você exigia 20, agora você exige 15. Então ela pode ser menos barata do que ela era, para você comprar ainda assim. Então eu acho a bolsa, ela não é obviamente barata mais, ela é razoavelmente barata, mas ela é muito melhor nesse sentido. Que, putz, lá fora a gente ainda tá subindo juro, os emergentes estão horrorosos, acho que a gente tá cortando o juro, o governo vai ser médio e a gente vai andar com uma economia que vai colher os... né? Um cenário também. Agora, falando em governo, Felipe, até nas redes sociais tem muita discussão, né? O Brasil agora mostra melhoras na economia, inflação sob controle, e muita gente falando, tá vendo? Faz o L, ó lá, pai Lula chegou, o Brasil tá melhorando, o dólar baixou. O que você tem a dizer? Essa melhora vem de anos anteriores, você chegou a citar, que é um trabalho que já vem de 6 anos. O que tem a ver isso que o pessoal tá achando? Tem gente que acha que é o Lula, tem gente que acha que é o governo passado. Eu vou fazer uma confissão aqui, pessoal, nessa história. Pra mim não tem nada mais infantil do que essa história de faz o L, sabe? Assim, nossa, o Armínio, Tudo coitado. faz o L. O coitado do Armínio, que falou que agora tava com medo, então fez 0, agora faz o L, Armínio, que coisa de criança. As pessoas podem mudar de ideia, né? O cara não votou, depois achou que errou, que devia ter votado, sei lá. Foi a escolha que a pessoa fez, né? Respeitar a escolha alheia, mesmo que ela seja diferente da sua. Então eu acho isso uma bobagem. Então eu acho que é uma construção aqui. Meu pai me falava, né? Pra construir demora muito, pra destruir é rapidinho, né? O Buffett fala um negócio, pra construir a sua reputação também demora e um erro destrói tudo. E eu acho que tem a ver com isso aqui também, nessa resposta que eu quero te dar. Eu acho que muito do que a gente tá vendo, primeiro tem um mérito também, assim, a economia global como um todo se mostra mais resiliente do que todo mundo achava. Nos Estados Unidos também tem isso. Todo mundo achou que se o juro fosse de 0 para 5 ia ser um desastre. A recessão virou aquela história do Esperando Godot, né? Aquela peça do Beckett que todo mundo fala assim, cadê o Godot? Cadê o Godot? Tá vindo. E fica a peça inteira esperando o Godot e o Godot não vem. Então tá, essa recessão americana é Esperando Godot. Cadê a recessão americana e tal? Que o juro só não veio. Talvez venha, mas não veio até agora. Então, no mundo, tem uma dinâmica que ninguém entendeu direito ainda. Tem hipóteses, mas ainda não tem nada validado. Que é por que a economia global tem sido mais resistente do que todo mundo imaginava. A China tem frustrado no crescimento, tirando a China, a economia global tem... E aí tem hipóteses que assim, talvez esse um pouco mais de trabalho híbrido seja bom, talvez como deu muita poupança na época da pandemia, as pessoas ainda têm dinheiro para gastar, então esse consumo aquece a economia, de alguma maneira você viajava pra caramba, agora você não viaja mais, tudo Zoom, isso tem um ganho de produtividade enorme, que você ia fazer uma reunião em Rio Grande do Sul, você não faz mais, você continua aqui, e essas horas de translado são economizadas, então tem várias hipóteses, mas nada... O preço de energia também despencou na Europa, despencou nos Estados Unidos, então isso abriu renda disponível, o gás era 500, foi para 50, então sobrou 450 para você gastar com uma série de coisas. Então a renda disponível, principalmente nas classes mais baixas, aumentou muito,
E esse cara é consumo na veia. Ele é mais... A propensão marginal a consumir da classe mais baixa Maior. é maior. O Bezos, se ganhar mais $50, vai fazer nada com esses $50. Uma pessoa muito pobre vai lá e vai comprar uma comida e uma calça, provavelmente. Então tem essas hipóteses. No Brasil também tem esses mesmos componentes externos, obviamente, até porque a gente faz parte do mundo, mas tem uma questão doméstica também, que são essas reformas que foram feitas desde o governo Temer. Uhum. Então a gente vem colhendo o que foi plantado ali, de alguma maneira, no governo Temer e no governo Bolsonaro. Essas coisas demoram. Tem o monetário também, que está caindo a inflação, e é isso que permite que o juro caia agora. Mas também eu acho que seria ingenuidade se a gente não desse um mérito pro governo, porque ele poderia ter destruído tudo muito rápido. Sim. Se ele fosse naquela direção que ele, na retórica, sinalizou aí, quando ele voltou da COP23, acho que foi ali que ele voltou falando que quem é esse mercado? Deixa o dólar, deixa a bolsa cair, deixa o dólar subir, tô nem aí para isso. A responsabilidade fiscal eu não tô nem aí, a responsabilidade que importa é a social. Se fosse por aquele caminho na prática... Ali eu fiquei com medo quando ele falou isso. Aí, então ele tem um mérito, de alguma maneira, que assim, embora não tenha... Qual foi o mérito do Lula 1? O mérito do Lula 1, de alguma maneira, foi ter dado continuidade ao que o Fernando Henrique fez, não ter atrapalhado, pegou o boom de commodity externo e os superávites que, de alguma maneira, estavam plantados ali pelo Fernando Henrique, e transformou aquilo, consolidou o Vale Gás, o Bolsa Família e o Bolsa Escola, o Vale Gás no Bolsa Família, e deu uma bombada lá nos programas sociais. De alguma maneira, é isso que está sendo feito agora. Você não atrapalha o que foi feito. Se tiver uma sobrinha, a gente faz um social. E o Haddad tem sido um mini Paloccizinho, por enquanto. Então, tem um mérito aqui. Ele tá se comunicando bem, né, o Haddad? Eu sinto isso também. Ele tá fazendo um trabalho interessante, né? O Haddad... Congresso, né? Tem se comunicado bem Ele tem também, conversado né? bastante com o Banco Central, né? Uma interlocução formidável com o Banco Central. Sim. Até, e colocando o Galípolo lá, que é muito próximo a ele, tira o fantasma da sala, porque assim, ô Lula, não dá pra ficar brigando lá com os caras, porque nosso amigo tá lá e tá falando que os caras são sérios, o rapaz lá trabalha, faz as contas, é direitinho, é alfabetizado, né, sabe comer de garfo e faca e tal, não dá pra brigar, tá tudo bem. Então vai também lubrificando um pouquinho a relação, e acho que de alguma maneira tem esse mérito, sabe? E também pegou um congresso, talvez, que a gente nunca vai saber, né, como seria com uma base governista forte. Talvez aí fosse pior, porque aí ele conseguiria fazer algumas coisas que ele estava falando. Agora ele viu que assim, esse caminho aqui é ruim, não vai passar nada. E a gente nunca vai saber, né? A história não conta o que poderia ter sido se não fosse